e conta que o Palmeiras fechou com um prejuízo o primeiro trimestre de 2026. Fim da novela envolvendo Palmeiras e Barbosa. Você vai saber todos os detalhes. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. James Arthur, lateral esquerdo do Palmeiras, tem deixado boa impressão nas últimas partidas. Apareceu com um edema na coxa e virou desfalque pelo menos para os 2 próximos jogos. Já Piquerez avançou em sua recuperação física e já faz trabalhos em campo com bola, estará na Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção uruguaia. E o Palmeiras teve prejuízo no primeiro trimestre de 2026. Notícia que causa surpresa, levando em consideração toda a capacidade financeira do Verdão, que em 2025 registrou uma receita recorde de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Palmeiras, nos 3 primeiros meses desse ano, foi capaz de gerar 330 milhões de reais, bem acima dos 222 milhões que estavam programados de arrecadação para janeiro, fevereiro e março. Ainda assim, registrou um déficit de 14 milhões e 600 mil reais. A projeção era de um superávit de 93 milhões e meio. Mas é importante registrar que esse prejuízo se dá também porque o clube revisou suas categorias de receita, incluindo agora valores provenientes da venda de atletas em rendas diversas. E essa alteração faz com que esse prejuízo seja justificável. Só para completar, arrematar, contando que o Palmeiras teve 63 milhões e 700 mil com receita de publicidade em 3 meses desse ano, 61 milhões com direitos de transmissão, além de 59 milhões e 600 mil reais com rendas diversas. Nicola, o que você quer dizer com tanto número? Palmeiras não vive situação financeira grave, não passa por apuros, mas precisa de pelo menos uma grande venda na metade do ano. E aí a Leila Pereira vai ter de escolher entre negociar o Alan, entre se desfazer do Eric Pelé, entre negociar o Dudu Conceição, enfim, existem algumas boas possibilidades de negócio para que o Palmeiras equacione seu fluxo de caixa e não sofra com falta de dinheiro. Rafael Alário, Nicola, o Danilo do Palmeiras, no Palmeiras, real possibilidade? Rafael, vamos ser bem sinceros. O Palmeiras já contratou 2 jogadores do Botafogo na atual temporada. O primeiro deles, o Marlon Freitas, que vai bem. O segundo é o Barbosa. O acordo com o Barbosa está fechado. Ele já até passou por exames médicos nessa semana, só não se muda para o Palmeiras agora, porque você sabe a restrição em relação à janela. A abertura da janela está marcada para 20 de julho, ou seja, o Barbosa vai ficar para o segundo semestre. Ele joga esse mês de maio no Botafogo, sem estourar o limite de jogos no Brasileiro e provavelmente sem jogar a Copa do Brasil para que ele possa ter condição de atuar pelo Palmeiras na Copa do Brasil e se muda para o Verdão após o período de férias da Copa, tá? Sobre o Danilo, o Palmeiras quer e o Flamengo quer. Há muito interesse na contratação do Danilo, que vive uma fase espetacular. Talvez seja o jogador do futebol brasileiro que melhor atua no momento. Mas a prioridade do Botafogo é vender o Danilo para o exterior e a prioridade do Danilo é jogar num clube de liga importante. Eu mandei mensagem no início dessa semana para um dos representantes do Danilo. Eu falei, como é que é essa história? Ele pode ir para o Palmeiras, pode ir para o Flamengo ou prefere jogar na Inglaterra? Porque eu tinha lido que ele preferiria jogar na Inglaterra. Vou até ler a resposta, porque aí vocês tiram as próprias conclusões. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, A resposta, qual é a prioridade dele? Segue sendo voltar para a Inglaterra? Voltar para a Europa, jogar as grandes ligas, Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha e França, de preferência os grandes de cada um desses países, tá? Então, o que o Danilo quer para a carreira dele? Ele quer jogar num grande, ou da Espanha, ou da Itália, ou da Inglaterra, Alemanha ou França. E, ao que parece, isso vai acontecer, tá? Porque recentemente ele foi procurado pelo Napoli, o Leverkusen mandou um olheiro para observá-lo lá no Newton Santos, em um jogo do Botafogo, enfim. E o cara foi convocado para a Copa, né? Vai ser convocado para a Copa. Texugo Rabelo, Nicola, e essa zica do Palmeiras nas laterais, só jogadores se machucando e jogando mal. A última delas, o Arthur teve um edema na coxa, e não tem retorno garantido. O Palmeiras não costuma divulgar prognóstico de recuperação de atletas, né? E aí, para completar, o Piquerez até já está trabalhando em campo com bola, mas numa fase muito inicial, muito preliminar. Então, a tendência é que o Palmeiras enfrente o Flamengo
daqui a algumas rodadas no Campeonato Brasileiro, já não nesse final de semana, no outro, com o Jefité na lateral esquerda, né? Não é o ideal. E aí até responder em cima do que o Teixeira está perguntando. Nessa semana especulou-se que o Bernabé interessa ao Palmeiras. Eu mandei mensagem para uma pessoa do Palmeiras, a pessoa afirmou: Nicola, não vamos contratar o Bernabé. A gente já tem 3 laterais e está muito satisfeito com os 3. O Piquerez, que renovou recentemente o contrato e vai jogar a Copa. O Arthur, que tem surgido muito bem. E o Jefté, esse de qualidade duvidosa, contratado por 38 milhões de reais. Preciso te contar sobre o fim da novela envolvendo Palmeiras, Barbosa e Botafogo. Sim, o zagueiro argentino de 31 anos de idade será jogador do Palmeiras. Ele, inclusive, já passou pelos exames médicos. Mas, Nicola, por que o Barbosa não foi anunciado ainda? E que história é essa de que ele vai jogar no Botafogo até 30 de maio? Importante registrar que o Palmeiras só pode passar a contar com o Barbosa em 20 de julho, quando a janela de inscrições reabre por aqui. Decidiu-se, então, entre Botafogo e Palmeiras, que o Barbosa fica até o fim desse mês. Sai para o período de férias durante a Copa do Mundo e se reapresenta no Palmeiras quando enfim vai poder estrear após o Mundial. O Barbosa, nesse mês de maio, ainda disputa mais 2 jogos pelo Brasileirão, ele tem 10. Com esses 2 jogos ele vai a 12 e não estoura o limite de partidas. O Botafogo vai ter de preservá-lo de algum jogo do Campeonato Brasileiro para que não estoure o limite. Barbosa também está garantido em mais 2 jogos da Sul-Americana, os 2 últimos da fase de grupos, que não o impedirão de atuar pela Libertadores da América no Palmeiras. Só na Copa do Brasil que há um alerta: se o Barbosa for utilizado pelo Botafogo no jogo da Copa do Brasil, ele fica impossibilitado de defender o Verdão na mesma competição a partir do segundo semestre, o que me faz imaginar que o Barbosa será poupado desse jogo da Copa do Brasil pelo Botafogo. Mas, sim, o Barbosa será reforço do Palmeiras. Tá tudo absolutamente acertado entre os clubes. Operação de 20 milhões de reais, que inclusive vai ajudar bastante o Botafogo em relação a salários atrasados. É só importante destacar que hoje o Botafogo precisa, na justiça, tentar desbloquear esses 20 milhões de reais que ainda nem foram pagos. Mas já há muita gente da justiça interessada em receber essa grana em vez do Botafogo. Por falar em Palmeiras, olha só, Hernan, o Alexander Barbosa faz exames hoje lá no Rio de Janeiro. Opa! Os exames médicos solta hoje. Aí, solta. Opa, bomba de mercado. Pô, solta. Cadê a bomba? Solta a bomba aí então, vai. Solta aí, Galindo. Não, só o som não. Aí, ó. Vamos ver. Solta a bomba aí, solta a bomba. Então vamos lá, os exames médicos do Alexander Barbosa hoje no Rio de Janeiro. Você lembra que no começo da semana a gente falou que o Palmeiras aguardava até o final da semana para a realização dos exames e que tinha o jogo do Botafogo contra o Racing no meio de semana. Hoje cedo eu estava conversando com a Yasmin e a gente foi atrás do seguinte: e ontem o Botafogo tratou o jogo como uma despedida? Porque o Barbosa ontem, depois do jogo, foi naquela de: olha, enquanto estou aqui, sou jogador do Botafogo e me entrego 100%. Sim. E o Botafogo, mais cedo, a Yasmin conseguiu apurar, o Botafogo trata como um jogador do Botafogo porque ele ainda não assinou contrato com outro clube, apesar, claro, de ter essa negociação que todo mundo já sabe. Então, ele cumpriria normalmente a programação do Botafogo, incluindo, claro, se ele não assinar com nenhum outro clube, ele vai cumprir os jogos normalmente, os treinos e jogos normalmente. Mas aí a gente obteve também a informação de que os exames serão realizados ou já estão sendo realizados no Rio de Janeiro. E aí, claro, depois, se der tudo certo nos exames, os clubes já se acertaram, o Alexander Barbosa vai assinar contrato, tá? Então, entre hoje e amanhã, essa assinatura deve ser confirmada, porque os exames serão realizados hoje e até durante a tarde. Aí já deve ter a conclusão de todos os exames. Olha aí, notícia excelente. E, emendando, não invalida a vinda do Nino. Aí é outra história e o Palmeiras... Que daqui a 2 semanas, ou daqui a 1 semana, melhor dizendo, o Palmeiras já vai ter uma noção se essa oferta de 15, que está sendo negociada com o Zenit, se ela vai se concretizar ou qual molde ela se concretiza. Uhum. Então, assim, é uma situação que o Palmeiras pode ter, de uma tacada só, 2 reforços para a defesa. Ontem a torcida, Bruno Andrade, o Botafogo venceu o Racing, né? Mais uma vez o Danilo marcando, e aí é outra história também, né? Mas o Botafogo venceu, a torcida de novo pediu a permanência do Barbosa, ele na entrevista novamente foi muito respeitoso, e a gente tá vendo, não é, Bruno, que ele tá tendo muito cuidado, assim, claro, em não estragar a relação dele com a torcida do Botafogo, e ele tá certo nisso, né? Mas tudo indica mesmo que ele fazendo os exames hoje, depois deve assinar o contrato aí com o Palmeiras. Bruno.
Eu sei que é difícil, né? Porque o torcedor quase sempre olha muito mais com o coração do que com a cabeça, mas se a gente entender a situação financeira do Botafogo, que é horrível, horripilante, o Botafogo arriscava perder o Barbosa de graça, sem custos. O Barbosa está sendo negociado com o Palmeiras. O Botafogo ainda encaixa 4 milhões de dólares por um jogador que daqui 1 mês e meio, 2 meses, podia assinar de graça com o Palmeiras. Então, no fundo, claro que é muito difícil, praticamente impossível o torcedor entender, mas o Barbosa também está ajudando o Botafogo com essa situação. Eu sei que é muito louco, pode parecer contraditório, se calhar vão cortar essa minha declaração e vão dizer etc, do Bruno Andrade, mas também tem esse lado. O Botafogo, ou pelo menos o Barbosa, tem sido muito respeitoso com o Botafogo, da forma como tem lidado com a situação, para além da questão de deixar ali em caixa, primeiro, os títulos, né? Foi um cara que sempre entregou, a história fica marcada, a história tá lá, é um jogador vitorioso, que vai ser guardado com carinho pelo botafoguense. Mas ao lado financeiro, outro jogador, por qualquer que seja o motivo, e também seria legítimo, poderia sair não deixando nem sequer um centavo, e o Barbosa vai deixar. O Galindo, a torcida trata de maneiras diferentes, né? A saída do Barbosa, se confirmada com o que aconteceu com o Marlon, a torcida do Botafogo. O Galindo tá falando que a torcida trata assim de maneira diferente, viu, Hernan? Essa saída aí do Barbosa, e acho que entende também muito o momento do clube, né? Acho que entende o lado do jogador também. Claro. Por mais que lamente, claro, que o jogador saia, né? E o próprio jogador, muitas vezes, você percebe assim que ele tá muito cheio de dedos, mas ao mesmo tempo ele não cria nenhuma expectativa pro torcedor do Botafogo. Ele está sendo extremamente profissional e ele está sendo correto e sincero nas suas declarações. O Barbosa falou, olha, enquanto eu estiver aqui eu vou jogar pelo Botafogo, eu vou honrar essa camisa até o dia que eu for embora. Então, assim, é óbvio que ninguém é eterno dentro de um clube e tal, e como você disse, está muito avançado e vai fazer esses exames médicos e já em breve, né, ser oficializado aí pelo Palmeiras. Mas o Barbosa é um cara que está demonstrando para o torcedor do Botafogo muito zelo e muita preocupação com a imagem que ele está deixando para a instituição. E aí não entra uma crítica, mas é um exemplo de um jogador que foi tão campeão quanto o Barbosa pelo Botafogo e que acabou tropeçando nas palavras, que é o Marlon Freitas. Foi o Marlon Freitas que acabou tropeçando nas declarações, tanto que depois teve que voltar atrás, pedir desculpas, aquela coisa toda. Então, o Barbosa hoje, e desde o começo a gente vem falando e vem sentindo isso do jogador, do staff, do próprio Palmeiras, um zelo com a imagem que ele deixa, que é uma imagem muito importante. Porque assim, ó, você vai para quem nunca foi no Newton Santos, aliás, recomendo ir assistir um jogo do Botafogo lá, que é muito legal, pode ir com um visitante, pode ir na torcida do Botafogo. Quando você entra no estádio, tem um tour ali para sócios e tal, que você faz o mesmo caminho da entrada dos jogadores até o vestiário. E nas paredes do Newton Santos, tem os ídolos. E eu não estou falando que é Newton Santos, que é Mané Garrincha, Didi. Esses jogadores do Botafogo têm fotos colocadas já, tem desenhos ali nas paredes. Tem o Barbosa, tem o Gregory, tem o Luiz Henrique, o Marlon Freitas. Então, assim, é zelar por uma imagem. E o Barbosa faz isso com muita precisão. O Bruno atualiza pra gente a do Anselmo, e só duas coisas aqui. Perguntaram, quem que perguntou? O Leandro perguntou aqui a informação do Paulinho. Tá bem? O que a gente tem é que ele tem reagido bem aos jogos e dentro da programação que é do Palmeiras, né, Hernan? Ele jogou poucos minutos na Libertadores. Entrou no finalzinho ali, faltando 2, 3 minutos. Faltando 5 minutos. Mas... Teve um pouquinho mais de minutagem no sábado. Então, assim, deve continuar assim. Pouco a pouco. Perguntaram só pra gente fechar aqui, Danilo, tem alguma novidade? O Danilo ele não pode fazer mais jogos, é aquela conversa de sempre, né? O Palmeiras tá só de butuca, mas o Botafogo quer quanto, Bruno? 40? A partir de 40 milhões. Mas, cara, o Danilo vai ser convocado, vai jogar muito a Copa do Mundo, vai trazer o Hexa, aí o preço sobe.
preço vai O subir. Palmeiras só vai O negócio era 30 antes de Copa, 40 com Copa. É isso aí. Então, o Palmeiras só vai entrar na briga para contratar o Danilo se o Danilo sair livre do Botafogo. Isso foi quando o Danilo teve aquele papo mais quente de Danilo no Palmeiras. Hoje, pagar 30 milhões de euros é algo que o Palmeiras não avalia. É, muito dinheiro. É muito dinheiro. Assim, eu digo, todo mundo quer o Danilo. Dentro do Palmeiras, todo mundo quer. Claro. O Danilo vê com bons olhos. A gente já falou isso aqui, voltar ao Palmeiras se for para ir para o mercado nacional, não o Botafogo. E aí o torcedor do Botafogo, com razão, vai falar, deixa o Danilo em paz. Vocês só falam de Danilo no Palmeiras e Flamengo ou na Europa. Com razão. Ele está jogando fino da bola no Botafogo. Se ele desse qualquer demonstração de, tô cansado, tô de saco cheio, não quero ir embora, ele não estaria jogando a bola que ele tá. Mas André, tem um negócio da Copa. Também tem. Mas o Danilo, ele é um cara muito, 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 muito profissional. E o futuro dele, evidentemente, vai se decidir depois da Copa do Mundo, porque o mercado vai se abrir para ele. O mercado já está aberto para ele. Mas ele vai se abrir muito mais dependendo da Copa. E só também atualizando aqui do Palmeiras, a gente, como eu falei, desde cedo a gente tá aí, eu tô conversando com a Yasmin, a gente tem conversado aí com todas as partes, né? O Palmeiras não confirma essa informação do exame médico hoje. Tá? O Palmeiras não é que o Palmeiras está anunciando que vai fazer o exame médico hoje e vai assinar. Não é isso, é que a gente tá buscando informações aí de todos os lados. E imagina, né, e o que a gente tem de informação é que os exames vão ser feitos e aí até o final da semana deve existir o acordo. E também, repetindo, o Botafogo trata que o jogador continua sendo jogador do Botafogo e que vai jogar normalmente os próximos jogos, cumprir os treinos normalmente. Então, a gente vai acompanhar aí também os próximos... O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e registre. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.